Thiago Carpini mudou o esquema para o jogo contra o Cobresal. 3 zagueiros foram uma convicção do treinador, pressão da diretoria ou simplesmente uma adaptação forçada pela lesão do Ferreirinha na véspera? Coletiva pós-jogo e a postura do treinador depois da vitória. Colinha com as estatísticas do jogo, mudança de tom e dedo na ferida. Como serão os próximos passos do São Paulo dentro e fora de campo? Tudo isso e muito mais no Papo 10 de hoje, depois da vinheta. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Papo 10 aqui do canal do Arquibancada Tricolor. Um programa que vai analisar os principais assuntos do São Paulo durante a semana. Então bora começar falando do jogo São Paulo 2 e Cobresal 0 pela Libertadores. A gente já vinha falando que já tinha passado da hora do Carpini mudar o esquema tático, já que o time não vinha jogando bem nos últimos jogos. Sistema defensivo muito fragilizado, o São Paulo tinha tomado 15 gols em 15 jogos, sendo 13 deles no Paulista, e ofensivamente produzindo muito pouco, vivendo de chutões e alguns lampejos individuais dos jogadores. Com a lesão do Rafinha e do Rato, que eram as duas peças que ainda viabilizavam o 4-2-3-1 do Carpini, ficou evidente que alguma mudança tática era necessária. Não só pelo mau desempenho do time durante o Campeonato Paulista, mas principalmente pela característica dos jogadores disponíveis. E aí o sistema com 3 zagueiros, que já tinha sido utilizado no jogo contra o Palmeiras e que depois foi abandonado, mesmo o time tendo jogado bem naquela ocasião, reapareceu como uma boa alternativa. Falando um pouco do esquema em si, antes de entrar no jogo contra o Cobresal, eu enxergo que esse esquema com 3 zagueiros pode se encaixar muito bem no elenco que o São Paulo tem. É claro que isso demanda tempo, trabalho e muitos ajustes, mas vamos pensar em algumas situações. Começando com os zagueiros, eu acho que todos os nossos zagueiros do elenco têm força, velocidade e até uma certa qualidade para encaixar com esse esquema. Inclusive, quando o Sabino e o Luiz Gustavo estiverem em condição de jogo, o time ganha ainda mais opções para fazer essa saída de bola pelo lado esquerdo com um zagueiro canhoto, o que também pode ser muito positivo. Pelos lados do campo, o nosso elenco tem laterais que são muito mais apoiadores do que defensores, principalmente o Igor Vinícius e o Wellington. Com os 3 zagueiros, esses alas podem se preocupar muito mais em fazer aquilo que eles sabem de melhor do que em se defender. Sem contar que ainda dá para usar meias ou pontas na posição de ala, o que inclusive acaba virando até uma solução para a falta de reservas que a gente tem nessas posições. Pela lateral esquerda, o Wellington não tem reserva no elenco, e na lateral direita, atualmente a gente só tem o Igor Vinícius, já que o Rafinha e o Moreira continuam no DM. Nas 3 posições de meio de campo, imaginando que o São Paulo vai jogar com 2 volantes e um meia centralizado na armação, eu também vejo que o elenco apresenta uma série de alternativas e variações, principalmente porque é a posição do campo em que a gente tem os jogadores mais versáteis do elenco. Dependendo das circunstâncias de cada jogo, do adversário, do desgaste físico dos jogadores, nessa posição a gente tem, por exemplo, Luiz Gustavo, Pablo, Alisson, Bobadilha, Galopo, Rames, Lucas, Michel, Nestor. Todos eles podem ocupar essas 3 posições do meio de campo e se combinar em diversas alternativas para o time. A mesma coisa em relação à dupla de ataque. Caleri, Luciano, André Silva, Ferreirinha, Eric, o próprio Lucas, todos eles são capazes de jogar em várias combinações como uma dupla de ataque. Eu não sei se pensando nisso ou por algum outro motivo, o Carpini colocou o esquema de 3 zagueiros para jogar contra o Cobresal. A gente nunca vai saber, o que eu confesso que não ficou muito claro para mim na coletiva do Carpini, se ele já jogaria com uma linha de 3 com o Ferreirinha fazendo a ala esquerda, ou se o Ferreirinha tivesse condição de jogo, iria com uma linha de 4 normal como ele já vinha fazendo. Seja lá qual for o motivo, o fato é que o São Paulo entrou em campo com esses 3 zagueiros e assim permaneceu até o fim do jogo. Sinceramente, com todas as ressalvas do mundo, entendendo a fragilidade enorme do Cobresal e também reconhecendo que o São Paulo ficou muito longe de ter tido um bom desempenho em campo, sinceramente eu consegui perceber uma pequena evolução no jeito do time jogar. Até porque é verdade que o time ainda abusou muito dos chuveirinhos na área e que se não fosse o Rafael, o resultado poderia ter sido diferente. Mas olhando especificamente para a forma como o time se comportou em comparação ao que vinha fazendo no 4-2-3-1, eu realmente acho que essa formação com 3 zagueiros, se for trabalhada, mantida e com os ajustes necessários, pode ser um caminho interessante para o São Paulo. Especialmente imaginando que o Luiz Gustavo, o Lucas e o Nestor, quando tiverem condições, podem se encaixar nesse time trazendo uma melhora técnica significativa. O que a gente vai ter que ver, e o São Paulo já entra em campo hoje pela estreia do Brasileiro contra o Fortaleza, é se o Carpini vai manter esse esquema com 3 zagueiros ou se foi somente algo pontual que ele vai abandonar, assim como ele já fez anteriormente.
Mas eu repito, considerando que o 4-2-3-1 em mais de 10 jogos claramente não funcionou, eu manteria os 3 zagueiros para uma boa sequência aí durante a temporada. A menos, é claro, que aconteçam novas lesões e aí force uma mudança de esquema. E por falar em lesões, não dá para deixar de falar desse problema crônico que já vem atrapalhando o São Paulo, vendendo o próprio trabalho e principalmente dizendo que ele se sente muito respaldado pela diretoria e pelo elenco. Eu me sinto respaldado, senão não estaria aqui, né? Eu vivo aquilo que eu vejo, eu vivo o meu dia a dia, eu vejo quem me dá respaldo, que é a diretoria do São Paulo e principalmente o meu grupo. Eu acho que foi a melhor semana de trabalho nossa. O André está aqui, ele pode ser testemunha disso. O tamanho do compromisso desses caras, o tamanho da grandeza deles entenderem o momento delicado que o São Paulo vive, né, por uma sequência de resultados ruins, a eliminação do Campeonato Paulista, que a gente também ficou muito chateado, assim como o nosso torcedor, é muito compreensível. Uma estreia no Talleres na Argentina, onde qualquer plano de jogo que você faça com 3 alterações no primeiro tempo não tem mais plano de jogo, até o que você pensou para o segundo tempo não tem mais função nenhuma, porque tudo se modificou, e a gente esperava até pelo que foi apresentado, no mínimo 1 ponto na Argentina. Eu acho que era merecido, porque o São Paulo, mesmo jogando fora de casa com todas as dificuldades, terminou com chances de gol contra um fortíssimo adversário. Então, criou-se aí uma expectativa interna e uma frustração também nossa e por parte do torcedor por esperar que o São Paulo estreasse com uma estreia, e para isso que a gente trabalha sempre para vencer, com uma estreia não, com uma vitória, para isso que a gente trabalha. Eu acho que ele deve ter pensado que se for para cair, que caia atirando. Depois de ler as estatísticas do jogo e também de listar os 12 nomes do São Paulo que estão no DM atualmente, lembrando muito a postura que o Ceni, por exemplo, tinha também nas coletivas, o que, aliás, é mais uma coincidência entre os dois, o Carpini basicamente disse que esse problema das lesões no São Paulo é recorrente ao longo dos últimos 4 anos e que está na hora de todos os departamentos assumirem a sua responsabilidade. A gente ainda está no mês de abril e 23 baixas por lesão em 3 meses de trabalho é um número surpreendente até mesmo para os padrões do São Paulo. Para mim, o treinador deveria, por exemplo, ter rodado mais o elenco no Campeonato Paulista, que é um torneio de preparação, deveria ter feito mais testes no elenco, inclusive utilizando a base, e deveria principalmente ter utilizado as 5 substituições que são permitidas. Segundo as estatísticas, o Carpini deixou de fazer as 5 substituições permitidas em mais da metade dos jogos da temporada, o que chama muita atenção. Sem contar que a desorganização tática e também a forma mais vertical que o Carpini gosta de jogar também pode de alguma forma contribuir para essas lesões. Eu não estou dizendo que seria algo garantido, até pelo histórico do São Paulo, mas são algumas medidas que o treinador poderia ter se atentado para de repente prevenir uma ou outra lesão muscular, um ou outro desgaste no elenco. Agora, mesmo com essas observações e apontando que, para mim, o trabalho do Carpini poderia, sim, estar um pouco melhor e mais evoluído, apesar das lesões, eu não consigo tirar a razão do Carpini em colocar o dedo nessa ferida. A gente pode até discutir se isso deveria ter sido feito numa coletiva como foi, ou se deveria ter sido tratado internamente no clube. Mas o fato é que já passou da hora do São Paulo, enquanto uma instituição e do tamanho que é, independentemente de quem seja o treinador ou de quem faz parte da comissão técnica, resolver esse problema crônico das lesões, que é uma vergonha. O que chama atenção na postura do Carpini é que a gente já viu em outras situações, principalmente com o Rogério, que essa atitude de colocar o dedo na ferida publicamente pode repercutir de uma forma negativa na diretoria. E aí um dos pilares nos quais o Carpini ainda se sustenta, porque ele se diz respaldado pela diretoria, pode desmoronar. Os próximos passos dessa relação do Carpini com a diretoria, com a torcida, com o elenco, e os próximos passos do esquema tático que o Carpini vai adotar no São Paulo, se vai manter os 3 zagueiros ou se vai voltar para o 4-2-3-1, nós já vamos saber hoje contra o Fortaleza no Morumbi. O jogo de hoje inaugura uma sequência dificílima para o São Paulo, que depois do Fortaleza ainda vai pegar Flamengo, Atlético Goianiense e o Barcelona pela Libertadores, todos fora de casa. Na volta tem o Palmeiras no Morumbi. E aí, será que ele vai manter os 3 zagueiros? Será que vai voltar para o 4-2-3-1? Será que o Carpini consegue se manter no cargo para toda essa sequência? O que eu sei é que a gente está encerrando o primeiro Papo 10 aqui pelo canal da Arquibancada Tricolor. Conta aí nos comentários o que vocês acharam, qual é a opinião de vocês em relação aos assuntos que a gente trouxe e principalmente não deixa de se inscrever no canal da Arquibancada e também de seguir a gente nas nossas redes sociais. Obrigado pela audiência, vamos São Paulo e tamo junto!